Isso aí. As duas coisas que junto. se completavam. Você tem uma história, a história com o Gino e Geno você contou aqui, e é sensacional porque você estourou uma dupla. Você pode dizer que, não dá nem pra falar que é empresário, é produtor, compositor, parceiro, empresa, tudo. Você foi deles naquele momento. Você contou toda a história, tem a história relatada, muito bem relatada, inclusive, por ele aqui, mas eu queria que você contasse quem é o Gino e Geno na sua vida, assim. A gente sabe que era uma dupla que era muito conhecida lá atrás, com outro tipo de música, e um belo dia você decide fazer um trabalho com eles totalmente diferente do que eles faziam sucesso. Tinha músicas bem-humoradas, mas você virou uma carreira de ponta cabeça. Uhum. Como é que foi pra você? Assim, qual que foi a ideia? Que relação que você tinha com eles? Quem são eles pra você? Cara, eu vou te falar uma coisa aqui, talvez você não vai gostar do que eu vou falar, porque talvez você tivesse um outro pensamento com relação a esse momento, quando a gente chegasse no Gino e Geno. Quando eu fiz a entrevista aqui com você, eu contei toda a história com o Gino e Geno. E, cara, eu tive um momento muito chato, indelicado demais, com uma das filhas do Gino. E eu prometi pra ela, e vou cumprir, que eu não quero mais tocar no assunto do Gino e Geno, sabe? É mesmo? Eu fui muito... Ela me tratou muito mal, sabe, cara? Me falou coisas que eu jamais imaginei ouvir. E aí eu falei, caramba, bicho, não é legal eu estar ouvindo isso, passando por isso. Então, quando as pessoas me perguntam hoje sobre Gino e Geno, eu falo, sim, eu trabalhei com Gino e Geno, mas eu não vou mais... Me tiveram, conta a história do Gino e Geno. Cara, fiz algumas músicas pro Gino e Geno, produzi discos deles, mas é isso. Tá, então quem quiser tem no outro vídeo aqui ele explicando. Tá lá. O que importou para mim, na verdade, naquele momento, é que tanto o Gino quanto a esposa sabem, na verdade, de como foi a história. Foi aquela história que eu contei, daquela forma. Não tem uma vírgula a mais do que a verdade. E eu jamais iria chegar em qualquer televisão, qualquer canal para inventar uma história sobre qualquer que seja a dupla. Principalmente no caso do Gino e Geno, que, pô, todo mundo sabe, todo mundo conhece essa história. Mas aí, cara, eu tive esse momento que ela me desacatou, falou um monte de coisa para mim, e aí eu falei, olha, quer saber, eu não quero mais saber disso, não vai me fazer bem. Bom, então não vou entrar nesse assunto, mas vou perguntar da Bebo pra caralho, como surgiu e se não deu vontade de gravar. Bebo pra caralho eu fiz com o Pinóquio. A gente fez junto essa música. E na verdade, eu comentei com o Pinóquio que eu tava com um tema na cabeça, que era Bebo pra caralho e tal, aquela coisa. E aí o Pinóquio abraçou na hora, a gente fez essa música, se eu não me engano, nós fizemos essa música ali no estúdio que ele tinha ali em Alphaville. E ela foi feita pro Gino e Geno, sabe? A gente via essa música com o Gino e Geno, não era uma coisa que era pra... Em nenhum momento eu pensei no Rick Renner com ela. Talvez se tivesse feito, teria realmente sido muito sucesso, e talvez não, né? Porque eu acho que, na verdade, o Rick Renner não tem essa característica, né, cara? Fazia parte ali da imagem deles também, né? O Gino e Geno já era uma dupla que tinha essa característica, né? Essa coisa do duplo sentido e tal. Então, eu acho que foi certo o que a gente fez. Eu acho que foi uma canção que... Eu não acredito muito nessa coisa de que música tem endereço, mas nesse caso eu acho que sim. Você estava com esse trecho na cabeça? Você estava com essa ideia? Sempre tive esse teminha na cabeça. Aí desenvolveu isso. Tudo isso eu sempre ficava analisando. Ninguém fala eu comi muito ou eu dormi muito. Puta, essa noite eu dormi pra caralho. Eu bebi pra caralho. É sempre assim, né? Fala, pô, vamos falar sobre isso, vamos fazer uma música falando disso. Nossa, aí foi um fenômeno. Foi. E teve uma coisa engraçada, né, cara, que o pessoal eles foram fazer o Faustão na época, né? E essa história é muito boa. E eles falaram que não podia cantar e tal, não sei o quê. Aí, quando entra no palco, o Faustão bota, eu quero aquela música. E a música passa ainda com legenda, foi bem legal. Passou a legenda ainda. Bastante coisa lá.
Como eu te falei, dos assuntos que mais rendeu foi um depoimento que você deu sobre o Zezé, que foi muito emocionante, você falando sério e tal. Só que o Zezé disse que não é bem assim, né? O Zezé mandou mensagem, deu entrevista, falou, não tem nada disso, não. Como diz o outro, que câmera que eu tô, filho da puta. Você contou que, enfim, você foi lá entregar uma música pro Zezé e precisava de ajuda para comprar passagem para ir embora. Você estava nessa situação e o Zezé te deu a passagem, te deu dinheiro. Isso, assim. deu. O que é mentira nessa história? Nada? Nada é mentira. É tudo Nada. verdade. Eu jamais iria, principalmente num canal como esse aqui, cara, que eu jamais iria inventar uma história, contar uma história fictícia. É que ele quis ser modesto, ele não quis colocar na conta dele. Não, né? eu acabei de contar para você aqui agora. Ele deve, se ele estiver vendo a gente agora, ele sabe disso. Agora, recentemente ele me mandou algumas canções do DVD dele, novo, né, que ele fez agora, o Rústico. E eu tava em BH, né? Tava seguindo viagem lá, ia fazer show. E eu tinha acabado de descer ali. Aí eu tô andando, foi uma coisa super interessante. A gente tinha falado poucos dias antes, né? E aí eu tô descido no saguão do aeroporto para sair. De repente eu vejo aquele... Olhei assim, falei, caramba, mas é o Zezé ali, velho. Aí vi aquela mulher grandona do lado dele, eu falei, essa pode ser ele mesmo. E fui atrás dele, assim, cheguei, toquei nele, falei, e aí, cara, pô, bicho, beleza e tal. A gente se cruzou no aeroporto. E aí eu peguei, viajei, fui lá para onde eu ia fazer o show. E ele falou, vou te mandar umas músicas aí para você ouvir e tal, aquela coisa toda. E em um determinado momento, eu falando com ele no telefone, aquela coisa toda, aí ele falou assim, afinal de contas, eu sou o pai dessa porra aí, não sei o quê. Eu falei, tá, agora você admite que é, né? E eu ainda falei, você falou que não gosta que eu falo? Ele falou, não, bicho, não é que eu não goste, porra, eu acho que não é bem assim e tal, porra. Ele fala assim, se você não tivesse talento, cara, você acha que eu iria fazer alguma coisa? Ele falou, eu fiz porque eu dei aquele empurrãozinho e tal. Eu falei, cara... Pra mim não é um empurrãozinho, cara. Pra mim foi a diferença. Se eu tô aqui hoje, se Rick Renner existe hoje da forma que existe, o cara, ele deu a primeira oportunidade pra gente. Entendeu? Talvez ele não ache que isso... Assim, pra ele tenha sido na visão coisa... dele, talvez não seja. Não é uma coisa assim que mereça um destaque e tal. Mas pra mim e pro Renner, eu acho que... Vocês demoraram pra virar amigo? Como assim? Você e o Zezé, depois você teve esse contato de compositor e cantor. A amizade mesmo assim, eu acho que veio depois, né, cara? A amizade veio depois. Eu tinha muita gratidão. Uma vez, o meu produtor e empresário, Manuel Nenzinho Pinto, você sabe quem é? Eu não sei se eu contei isso aqui da outra vez. Ele me falou uma coisa, eu fiquei chateado com ele pra caramba, e depois eu vim entender a verdade da frase que ele usou. A gente conversando um dia e eu estava recém-chegado em São Paulo, ele fazendo tudo por mim, pelo Renner ali, e principalmente por mim como compositor. E aí eu fui naquele afã de dizer para ele o quanto eu estava feliz, agradecido e tal, e falei para ele assim, chamei ele de meu amigo, você é um grande amigo, não lembro, um negócio assim que eu falei para ele. Aí ele falou assim, entenda uma coisa, você não tem motivo para me chamar de amigo, você tem necessidade. E eu fiquei muito chateado com aquilo naquela hora, sabe? E aí eu fiquei, sabe, magoado pra caramba. Aí o tempo passou. E aí um dia a gente sentado, almoçando e tal, e ele chegou e me abraçou e falou assim, me chamou de amigo e tal, e falou assim, hoje eu quero falar para você, hoje nós temos motivo para chamar um ao outro de amigo. Hoje já não existe mais a necessidade. E aí eu entendi o quanto ele estava certo naquela época, porque até então eu estava conhecendo ele naquele momento. Ele já era um cara importante. Eu tinha convivido com ele alguns dias e tal, mas eu estava agradecido e eu achei que poderia, né, até trazer ele mais para mim, se eu chamasse ele de amigo e tal. E ele foi de uma sinceridade muito grande. Meio duro, né? Duro, mas muita verdade. E naquele momento que eu chamo ele até hoje de pai, né? Eu brinco com ele, chamo ele de pai, mas tem um fundo de verdade nisso, porque meu pai teria a mesma postura. Papai, ele era muito assim, durão, sabe? Ele não tinha desse negócio de passar a mão na cabeça, nem nada, não. Ele tinha que falar, falava. E
só voltando ao lance do Zezé, eu acho que houve um tempo na minha vida que eu tinha essa necessidade de chamar o Zezé de meu amigo, né? Eu tinha essa necessidade, porque eu estava chegando com... Eu precisava que a galera falasse, caramba, o Rick tá junto com o Zezé. Entendi. Eles são amigos e tal. Era importante para mim... Não era nem por mal. Né? Era importante para mim aparecer. Mas só que Deus sabe disso e o próprio Zezé sabe também. O quanto eu sempre fui um cara que eu não usei da amizade que eu tinha, da força que ele me deu, assim, para me projetar. Sabe, eu tinha essa consciência de que o Zezé tinha feito isso, e quando eu falei dele, eu falei com responsabilidade, falei com gratidão, sabe? Não falei com nenhuma intenção de que, olha, gente, eu tô junto com o cara e tal, não é nada disso. Era uma coisa mais de gratidão mesmo, e de verdade, porque foi ele que colocou a gente em tudo isso. Então, é isso aí. Ele vai falar, não é bem assim, é assim. A gente sabe da história. Ele só não gosta de admitir, mas não existe mentira nisso, né? Você falou sobre o Manuel, sobre o seu pai, de serem pessoas duras. Você também não é um cara muito leve, né? Nesse sentido de trabalho, profissionalmente, principalmente. Sim. Teve uma live de vocês que repercutiu muito, né, depois da pandemia, que você dava umas broncas meio pesadas no Renner, em equipe e tudo. Você é um cara duro, nesse sentido profissional. Como é que é isso? E se você lida com o fato das pessoas saberem que você é um cara mais difícil nesse sentido? Cara, sempre foi assim? Essa o que pergunta aconteceu, na verdade, eu vou falar exatamente, até foi na primeira live que nós fizemos. A gente estava colhendo, a gente tinha colhido alguns vídeos, né, de amigos, né? E aí, no momento em que colocou um vídeo do Alexandre Pires falando da gente e tal, aquela coisa toda, os caras mudaram lá e simplesmente tirou o vídeo do ar do nada, assim. Aí eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso e naquele momento eu falei, olha, vamos fazer, mas já que vamos fazer direito. Essa parte é muito boa, né? Falei, não entra nessa não, porque... E aí, cara, não é nem questão de eu ser duro, de eu ser isso, ser aquilo, cara. Eu penso o seguinte, eu acho que a música pra mim, ela nunca foi uma brincadeira, sabe? A música pra mim, ela sempre foi uma coisa muito séria. É da música que eu tiro o meu sustento, cara, a minha vida. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo tudo isso à música. Foi a música que me levou a lugares que eu jamais imaginei chegar. Eu não posso tratar a música como se ela fosse uma mera casualidade na minha vida. Eu não posso tratar a música como se ela tivesse aparece caído do nada na minha vida. A música é tudo que eu sou. Então eu preciso tratar essa música com responsabilidade. Eu preciso que ela seja, como é que eu vou dizer? Eu preciso que ela tenha o valor que eu imagino que ela tem, sabe? E eu fico possesso quando tem pessoas do meu lado que não enxergam a música da forma que eu enxergo, que não tratam a música da forma que eu trato. Então isso realmente me tira um pouco do sério, assim. Quando acontece, às vezes, de eu dar um toque no Renner, não é dar um esporro, não é nada disso, mas às vezes eu dou um toque nele. Peraí e tal. É porque, às vezes, igual recentemente aconteceu, a gente chama um prefeito no palco e tal, e aí o prefeito pega o microfone, começa a falar e ele fica empolgado, o Renner fica empolgado, e ele não para de falar, e ele continua falando, e o prefeito tentando falar e tal, aquela coisa toda. Aí eu chego nele e falo, deixa o cara falar. Deixa o prefeito falar e tal. E às vezes não tem como você fazer isso, tá todo mundo te olhando. Então é natural que você faça aquilo e as pessoas digam, pô... Vira o chato da história. O cara, mas o Rick chamou atenção e tal. Cara, mas fazer o quê? É trabalho. Eu acho que... Mas o mais importante para mim é o seguinte, que na minha opinião, né, é que isso é importante para mim, é que o Renner, ele olha, ele não vê, as pessoas falam, não, mas você fez isso com o Renner e tal. O Renner não vê dessa forma, o Renner vê como eu vejo. Ah, entendi. Tá? Ele concorda. Ele não vê... Quando alguém comentou alguma coisa lá, ele falou, esquenta a cabeça com isso aí, o povo... Fala o que quer falar e tal. O importante é entre eu e você. E acabou. Então foi assim, cara. E com relação a essa coisa, o Pionte, de ser duro, de ser... Cara, eu
eu não conheço uma situação, tá? Uma situação aonde você ter postura, você ser sério, ser verdadeiro, atrapalhe, sabe? Você pode até ter algum tipo de desconforto no momento, mas depois as pessoas vão entender o que você queria, as pessoas vão entender a sua postura. Talvez o fato de você estar aí até hoje seja um exemplo, né? De que funciona. Mas eu te contar uma história rapidinho. Uma vez, assim que nós chegamos para fazer o primeiro contrato com a gravadora Continental, na época o diretor era o Paulo Rocco. E aí, poxa, a gravadora ficou toda feliz, o pessoal todo recém-contratados e pá e tal. E aí levaram a gente para conhecer a Edmeia. Não sei se você chegou a conhecer. Edmeia aparece muito aqui nas histórias. Aqui. Eu não a conheci. Levaram a gente para conhecer a Edmeia. E se ela estiver vendo agora esse vídeo, ela vai lembrar disso. E eu acabei... A história é assim. Quando a gente conheceu a Edmeia, ela era assim a manda-chuva, literalmente, lá da companhia, né? Departamento dela, departamento de rádio, né? Porra, que era o coração do negócio. Tinha que tocar em rádio. E aí ela olhou para mim, pro Renner, assim, ela não foi com a minha cara de jeito nenhum, como a maioria, né, das pessoas. Aquele pré-julgamento, né? Uhum. Aí ela falou assim, ó, esse garoto aí, eu lembro disso como se fosse hoje. Talvez ela não se lembre disso, mas... Ela falou, esse branquinho aí parece um moleque de gente boa e tal, não sei o que assim, mas esse outro moreninho aí, o dia que ele fizer sucesso, ele chuta a porta e entra aqui, né? E eu fiquei, né, naquele momento e tal, a galera deu risada e tal. E aí depois, o tempo passou, Rick Renner estourou, vendeu o disco e tal, aquela coisa toda. E eu e a Edmeia acabamos nos tornando os melhores amigos dentro da companhia. Sabe? A ponto, assim, de viver situações em que ela, outros diretores da companhia me chamavam, quando ia lançar um outro artista, me chamavam, me mostravam o artista para dar opinião, aquela coisa toda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, cara, você conhecer uma pessoa, você vê uma pessoa, melhor dizendo, quando você olha para uma pessoa, não significa que você conheça ela. É necessário que você conviva com ela para que você possa descobrir quem é essa pessoa, né? Eu sempre fui um cara que o sorriso não era meu forte, sabe? Quando eu cheguei literalmente na música, cara, para mim sorrir tinha que fazer cócega em mim, porque primeiro que eu era um cara muito medroso, tudo para mim me assustava e eu era muito aquela retaguarda. Você pode pegar as capas de disco nosso primeiro, não tem sorriso, tá? E aí depois eu fui aprendendo que um sorriso atrai outro. E aí a coisa vai. Mas eu não tenho culpa também de ter essa cara de marrento que eu tenho. A galera fala, pô, mas esse neguinho não sei o que e tal, bicho marrento, nojento e tal. Infelizmente eu não posso fazer nada. Agora não vai mudar mesmo. E você chutou a parte da gravadora depois? Jamais, que é isso. Você sabe que eu sempre fui um cara, bicho, que, ao contrário do que muita gente pensa, eu sou um cara que eu prezo muito pelas pessoas que eu gosto, gente que está perto de mim, convívio, dos meus amigos, minha família, a galera toda que está comigo, eu zelo dessas pessoas, sabe? Eu quero sempre estar perto dessas pessoas e quero passar o melhor que eu puder, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu sou aquele cara que não faça graça comigo, não... Sabe, não pisa no meu calo, porque eu acho que eu nunca tive vocação para Jesus Cristo. Eu sou aquele cara que eu não sei dar o outro lado, se eu bater de um lado, dar o outro lado. Não, eu não consigo. Eu sou aquele cara, se bater, vai levar. Eu não consigo ter essa postura de não pode ser assim e tal. Eu acredito em Deus, sou aquele cara que, poxa vida, sei lá, mas eu acho que tudo tem limite. Uhum. Sabe? Você pode até, num determinado momento, apaziguar e ficar de boa, tal, aquele negócio todo, cara, mas tem coisa que não dá pra aguentar.
Eu te perguntei de tempo de carreira, porque você, eu acho que é um exemplo de persistência, não só no começo, mas depois de fazer sucesso também. Você e o Renner tiveram alguns problemas, se separaram mais de uma vez e, como eu disse no começo, a agenda lotada, tirando os problemas que aconteceram nas épocas, a dupla tá aí, fazendo muito show. Não como se não tivesse acontecido nada, mas recuperou. E isso passa por você, né? De um cara que não falou, eu não vou perder minha carreira por conta de problemas que acontecem. O que você fez, cara? Como é que foi a sua cabeça? Porque assim, depois do sucesso, você teve vários problemas e conseguiu voltar. Que trabalho que você fez para conseguir? Porque tem duplas que não conseguem de jeito nenhum depois de uma separação ou depois de uma polêmica. Como é que você conseguiu, com 2 separações, voltar, assim, e falar, não, eu continuo sendo o Rick, tô com o Renner do meu lado. Foi um trabalho de cabeça? Você tem cabeça muito forte para não ter se perdido? Cara, eu acho que o que acontece, né, nesse caso, eu acho que tem muito a ver com a postura mesmo e tem muito a ver com a forma que eu trabalhei desde o começo, de quando eu cheguei na música, de uma forma, sabe? Porque a dupla Rick Renner é uma dupla que nós somos, claro, vocalmente falando, não tem o que se discutir, né? A dupla se completa e tudo. Mas o meu lado forte como compositor é meio que uma coluna vertebral assim da dupla Rick Renner, né? E uma outra coisa que eu acho que foi primordial nessa história toda é exatamente a questão da postura, da seriedade da coisa com que eu lidei o tempo todo. Eu nunca fui um cara, mesmo lidando com os problemas que aconteceram de Rick Renner, eu nunca fui um cara de contar historinhas, cara. Eu nunca fui um cara de que a pessoa me perguntasse qualquer coisa sobre o Renner e eu tentasse encobrir qualquer coisa do Renner. Você nunca aliviou para ele? Não, nunca. O que é errado para mim é errado, o que é certo, entendeu? Então eu acho que essa postura que eu tive fez com que as pessoas, tipo assim, caramba, se a dupla voltar, eu tô dentro. Se a dupla não voltar, eu sigo esse cara sozinho. Eu senti muito isso quando eu fiquei solo, sabe? E aí, quando a gente resolveu voltar, eu senti que o Rick Renner não era mais uma dupla, não era só mais uma dupla. Rick Renner era um nome que o mercado respeitava. Rick Renner é um nome que o mercado estava querendo ter de volta. Tá? Então, a minha postura era cuidar disso, cara. Sabe? Eu tenho que me colocar numa posição em que o Renner fique seguro do meu lado e o público que consome a gente fique seguro com o Rick Renner. É tanto que quando eu faço alguma entrevista por aí que o cara pergunta, Rick, e você acha que Rick Renner não se separa mais? Como é que é isso hoje? E eu falo, cara, isso com todas as letras, não é que Rick Renner não se separa mais. Eu não pretendo e não quero deixar que isso possa acontecer. Aí você fala, mas você teve alguma contribuição? Você poderia ter feito alguma coisa? Talvez. Talvez eu pudesse, de alguma forma, porque eu enxerguei muita coisa que estava acontecendo dentro do Rick Renner que eu... Entendi, você deixava. Sabe, eu falei, vamos ver até onde vai. Então hoje não, hoje eu faço questão de estar mais perto do... Não vou dizer mais perto do Renner, porque ele tem o lugar dele, a casa dele e tal, mas no momento que nós estamos juntos, sabe? Você cuida. Eu faço questão disso. E outra coisa que eu mudei um pouco assim com o Renner, às vezes até talvez ele não entenda muito isso, mas eu mudei, é a questão da seriedade quando tá os dois juntos, sabe? Eu brincava muito. Brincava, né? Sabe? Eu brincava muito com isso, com o Rick Renner. Eu e ele, a gente brincava muito. Eu deixei isso um pouco de lado e procurei passar uma imagem para ele e tomara que ele esteja vendo isso. Eu procuro passar uma imagem para o Renner de mais responsabilidade ainda do que eu era antes, sabe? Às vezes eu chego num camarim que ele chega para mim, me abraça e fala, tá tudo bem? Como é que você tá e tal? Porque ele sente que de repente eu tô muito na retaguarda ali, mas é exatamente porque eu quero passar para ele uma postura de cuidado mesmo, sabe? Porque eu não quero mais, cara, eu não quero mais que a dupla Rick Renner
viva nenhuma situação difícil mais. Você parece muito firme desde sempre, né? Eu te entrevistei como dupla, depois separado, depois como dupla, depois separado. Você é um cara que teve momento de ficar cabisbaixo mesmo? De falar assim, pô, deu errado? Porque você não parece, você não transparece isso. Mas na sua intimidade, assim, você teve momentos em que você falou, porra, tudo que eu fiz tá indo por água abaixo? Ou você não teve essa sensação? Não, eu tive um momento, inclusive, que eu nunca falei isso em lugar nenhum, né? Eu acho que nem minha mulher sabe disso. Porque tem coisas também que eu vivo e talvez se em determinado momento que eu vivesse isso, eu passasse isso para minha família, eu de repente eu poderia causar algum tipo de desconforto dentro da minha casa. Mas cara, teve determinado momento na minha vida, quando eu estava solo, não, porque quando eu tomei a decisão de estar solo, eu sabia o que eu queria, eu sabia o caminho que eu queria seguir. Mas antes de eu separar a dupla Rick Renner e eu estar vivendo situações complicadas dentro do Rick Renner, eu literalmente tive vontade de anular tudo, sabe? Passar uma borracha em tudo que era Rick Renner naquela época e buscar outra coisa para mim, sabe? Sair fora da música porque eu não sabia se solo seria uma solução, se buscar um outro parceiro seria outra solução. Então, quando eu estava vivendo aquele momento tumultuado, eu cheguei a pensar em eliminar definitivamente a música da vida, né? Você resolveu sozinho, na cabeça? E buscar uma outra situação. Só que o que eu comecei a me questionar? Essa situação, cara, para ela continuar ou para ela ser resolvida, depende de quem? Eu falei, cara, quem é a cabeça dessa coisa toda? Quem começou isso? Quem é que compõe? Quem é que produz? Quem é que ensaia a banda? Quem é que faz tudo isso? Quem é a pessoa? A resposta era uma só, sou eu. Pô, se é você, cara, então por que você vai jogar a toalha? Então eu comecei a... Poxa vida, eu vou tentar levar. Aí chegou um momento que não deu, então... Mas eu tenho uma carreira, eu tenho uma história e eu vou seguir. Aí foi o momento que eu virei solo e tal, aquela coisa toda. O Renner, pra você hoje, a sua relação é mais de amigo, de irmão ou de pai? Qual que é exatamente a sua relação com ele? Cara, hoje eu acho que eu vivo a melhor relação que eu podia viver com o Renner, a gente tá vivendo hoje. Sabe? O Renner hoje é um cara que ele não me dá nenhum tipo de preocupação, trabalho, nada assim. Eu acho que hoje a nossa relação ela tem um pouco de cada coisa, né? Porque eu jamais vou deixar de ter cuidado, né? Eu jamais vou deixar de me preocupar com ele e tal. Mas não que ele me dê motivo para isso hoje. Entendi. Eu acredito que se ele tivesse a postura que ele tem hoje, ele tivesse no passado, a dupla não teria se separado nenhuma vez. Ah, tá. Você é outra pessoa. Sabe? Ele é um cara totalmente diferente. Sabe? É um cara totalmente diferente. E outra, ele... Hoje, o Renner, ele sabe quando ele faz alguma coisa que eu... É tanto que não precisa ninguém falar para ele. Entendi. Ele faz, daí 5 minutos ele já chega e... Ô parceiro, tal... Aí. Tem uma música, que aí é uma história engraçada, com a autorização da Geralda que tá aqui. Sua esposa que veio na primeira gravação, veio hoje também. Tem uma música chamada Eu Mereço, que é um grande sucesso do Rick Renner. O Luan gravou recentemente também. Muita gente também regravou. Aliás, para mim, puxa vida, olha que eu sou crítico pra caramba, principalmente quando é minhas músicas, né? Cara, eu adorei, já falei isso pra um bocado de gente, adorei, não tive a oportunidade de falar pra ele, mas eu gostei demais da versão dele, do Luan. Nessa Ele música. parece que entendeu o drama da música. Gostei, né? cara, gostei pra caramba. Eu gostei também do lance da limpeza da música, não tem aquela coisa carregada, instrumental carregado, ficou uma coisa, porra, eu achei muito legal. Essa música, ela é uma das suas mais bem escritas.
explicando, ou seja, muito detalhada, né? Uma música cheia de... Tudo parece que você consegue... Você imagina a cena. Exato. E você contou que a sua esposa, quando você fez, ela ficou desconfiada. Falando, não é possível que isso daqui não seja verdade. Conta essa história dessa música, porque ela é muito boa. Essa época eu morava... A gente morava em Alphaville e eu tinha um sítio ali em Itu. Em Itu não, em Porto Feliz, né? O sítio era em Porto Feliz. E aí, pô, eu chegava de viagem, meu refúgio era ali. E aí um dia eu chamei ela, peguei ela e fui pro sítio. Chegamos lá e tal. E nossa casa, ela era uma casa toda varandada, né? E eu sentei no alpendre e ela ficou na rede, tinha uma rede assim, mas ela do meu lado. E aí eu comecei a fazer a música. E ela num silêncio total, né? Do começo ao fim. Eu, sei lá quanto tempo eu demorei, não demorei muito para fazer, né? E aí quando eu terminei a música, assim, que eu cantei a música inteira, ela levantou da rede assim e saiu daquele. A gente conhece quando o trem, quando diz papai, saiu pisando duro. E aí ela saiu, cara, e aí, putz, cara, ali foram sei lá quantos dias mais. Uma semana ou duas. Assim, ela não dava moral pra mim, não, sabe? E aí eu ia conversar com ela, era aquela coisa seca. E aí até que o que está acontecendo? Ela tá lá, pra quem você fez essa música que eu mereço? Eu falei, amor, pelo amor de Deus, não fiz a música pra ninguém. Me desculpa, mas não tem como fazer uma música dessa. Não é possível. Cara, agora como é que eu vou provar para ela que não... fazer, né, cara? Não tem o que fazer, cara. Mas que demorou, cara, para ela aceitar, assim. E é uma música, assim, que ela não... Não é muito fã, não. Não põe no rádio, não. É uma das músicas mais importantes, uma das coisas que mais tocou, mas ela não aceita muito, assim, não. Cara, é muito boa a música. E aí, muito depois de todo o dramalhão, você fala, manda outra que eu mereço. Exato. Pô, é muito bom, cara. É irônica com você, é demais, cara. Mas a música, ela tem um... Eu acho que o lance onde a música mais... onde ela ferra mais o compositor, né? Eu acho que foi só uma noite, nada mais. Era para ser só uma transa e nada mais. Mas não foi assim como eu pensei. Isso é muito foda. É por isso, de repente ela fala, cara, mas você tirou isso da onde? É a minha pergunta, você tirou isso da onde? Então, cara, mas o compositor é isso, cara. O compositor é isso. É a mesma coisa que você me perguntar de onde eu tirei o Sonho de Fé, por exemplo, que eu fiz com o padre, que eu cantei com o padre Fábio de Mello. Como é que eu vou saber? Eu sonhei, aquela música eu sonhei com ela. Nasceu e escreveu? Você acordou e escreveu? Acordei e escrevi assim. Sabe aquela coisa de você não ficar em dúvida com nada da música? Você vai... Parece que ela já estava pronta. Você sabe que Yesterday, dos Beatles, do Paul McCartney, ele sonhou. Ele falou que ele sonhou, ele acordou com toda a música pronta. Eu fui no piano lá e gravei. E não tem gente duvida, mas você que passou por isso, você fala, não, acontece. Eu já perdi muita música, cara. Deus de vez em quando me dá umas coisas. Eu sonho e eu acordo desesperado, cara, porque eu não consigo me lembrar. Putz. No sonho, eu sonho com aquela música, ela é perfeita, refrão bom, aquele negócio todo, e quando chega quando eu acordo, eu não sei, mamãe falava que se você passar a mão na cabeça, você esquece. Eu acordo e eu pra trás, assim. Mas eu não sei, cara, não... Mas tem coisa que, cara, não dá pra você falar assim, cara, como é que eu escrevi isso? Eu não sei, cara. É inspiração mesmo. Se você parar pra pensar, por exemplo... Uma outra música aqui. Essa música eu fiz em, acho que 10 minutos, nos bares da cidade. Nossa, que virou um sucesso. Foi dentro do estúdio, cara. Eu não tinha... eu queria uma música romântica que fosse chiclete, né? Que fosse aquela coisa... E eu não tinha. Eu estava, naquele momento, recebendo música de todo mundo e não conseguia achar a música. Falei com o Manelzinho e ele me mostrava todo dia, ele me levava um balde de música. Nada. E eu não conseguia gostar, cara. É umas coisas que às vezes eu gostava, mas não... E aí eu cheguei no estúdio
cedo, acho que 8 e pouco da manhã, e falei pro Elcio, acho que o Elcinho deve lembrar disso. Falei para ele, falei, ó, senhor, deixa aquilo ali fechado, eu vou para lá e eu vou escrever uma música lá, que eu tô com um negócio aqui na cabeça e tal. E peguei o violão e fui, putz, rapidinho. No mesmo dia a gente gravou a música. Você tinha o Derrama, cerveja Derrama? É a primeira coisa que veio ou não? Não, cara, não. Eu comecei literalmente mesmo com garçom, me traga outra garrafa de cerveja e fui desenvolvendo. Cara, é muito louco isso. É. Pra quem é de fora, pra você deve ser comum, mas não é comum. Eu entrevistei o César Augusto uma vez, e aí, pô, essa coisa das letras apaixonadas, ou tristes, ou melancólicas, a gente tem uma ideia de que o compositor tá tomando uma, tá sofrendo. Tá... Aí o César fala, não, cara, eu acordo cedo, tomo um banho, sento e começo. Eu falo, mas cadê a mágica do sofrimento? Ele falou, não, é um trabalho como qualquer outro. Ele, pelo menos, funcionava assim. Você funciona como, no sentido de composição? Você precisa parar de tudo e começa a fazer? Ou... Não, eu só paro quando eu tenho parceiro. Quando eu estou em parceria. Aí a gente tira um tempo para compor. Quando eu estou sozinho, não. Eu nem fico preocupado com isso. Ela sabe disso, eu nem... Se voltar para casa agora dirigindo, pode ser que... Pô, eu fiz música na perna dela, já, quantas vezes? Já fiz música na perna dela. Eu fiz música dentro de avião. Meu sorriso é teu, meu olhar é teu. Fiz eu, Zezé de Camargo e Alexandre. Começamos essa música no Pantanal e terminamos dentro do avião, vindo embora. Cara, meu Deus do céu, já fiz música tanta... Mas o meu momento melhor para me compor sozinho é de madrugada. Ah, tá. Então essa imagem existe, então. Sim, de madrugada. É o momento em que eu deixo de ser compositor, sou criador, na verdade. Porque aí eu acordo com a cabeça limpa, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e do nada começa a vir, começa a aparecer e pronto. Tem músicas que eu faço primeiro o arranjo dela, começo com o arranjo de violão, e se eu pareço um vagabundo aqui, uma mamãe... Eu comecei com o arranjo. Fiz o arranjo. Que talvez seja mais forte, né? Marcou pra caramba. Marcou. E aí a melodia vem em cima do arranjo, né? Então, tem, cara. Como é que você vai explicar essa coisa, cara? É Deus mesmo, é magia. Eu tenho canções que eu fiz, cara, que o fechamento da música assim, tem hora que eu falo, caramba, velho, de onde que eu tirei isso? E eu tenho muita coisa que tá parada, que tá arquivada aí, que ainda vai vir pela frente aí, que vai aparecer. Imagina, você continua compondo normalmente? Sempre. Nunca parou? Não. É muito louco isso, né? Essas duas músicas que eu vou lançar agora, que é Moça da Capital, já faz tempo que eu tenho, né? Eu escrevi essa música já há bastante tempo. Mas essa que eu vou lançar agora, eu escrevi agora. Tem o quê? Um mês e pouco. Esperando o Uber, o motorista chegar. Então, é a música que a gente vai trabalhar agora. Que chama Não É Você. A gente tem uma galera nova com problemas sérios de cordas vocais. Você teve um momento complicado, não teve? Tive. E queria que você contasse assim, como é que você fez pra voltar? Porque deve dar um desespero, né? Cara, teve um momento, eu fiquei algum tempo da minha vida, acho que quase 2 anos, talvez, 2 anos, fazendo show gravado, tudo ao vivo e a minha voz gravada, né? Porque eu ficava rouco até conversando. Mas isso em consequência de um mau uso mesmo da corda vocal. Eu trabalhava na noite, começava a cantar 9 horas da noite e parava às 5, 6 horas da manhã. Isso de terça a domingo, só folgava segunda-feira. Então eu judiei muito, né, cara, da garganta. E aí quando eu comecei a ter realmente um problema e senti que eu estava com um problema, eu procurei um médico, foi até o Zé Henrique, que me apresentou o Dr. Luiz Cantoni. Sim. Que eu acho que foi o cara que operou, inclusive o Zezé também, né? Operou o Zé Henrique, operou o Zezé. E quando eles falaram isso para mim, não, lá no Dr. Luiz Henrique, Dr. Luiz Cantoni, eu cometi um erro, eu acho, né, cara, que eu
Depois eu tenho uma amiga que eu acho que é amiga de todos os artistas aí, que é a doutora Silvia Pinho. E eu cometi um erro, porque na verdade eu deveria ter ido estar com ela para que ela pudesse me dar um norte, né? Mas eu fiquei muito apavorado quando fizemos o exame e ele falou para mim que eu estava com ele chamava de pólipo, assim, e que eu tinha que me livrar daquilo, eu tinha que operar. E aí, cara, foi um momento bem complicado, né? Porque ele foi bem sincero comigo, falou assim, ó, só tem uma coisa, eu posso te operar e você ficar bom, voltar a cantar. E posso te operar e você não cantar nunca mais. E falou, você não tem como eu te dar uma garantia. Eu vou tirar o pólipo que tem aí. E aí? Eu acho que vai dar certo, ele falava. Eu falei, deixa eu digerir isso primeiro. E aí, cara... Pra você, acabou o mundo no dia. Assim. Pra mim, cara, é mexer com o teu coração, né, bicho, porra? É a minha vida. Eu só sei fazer isso na vida. Como é que eu... Eu tava praticamente no auge, né, cara, da minha vida, da minha carreira. E daí eu fui pra casa... e eu vou até aproveitar para contar isso, não sei se eu contei da outra vez, porque do jeito que a gente está vendo, daqui a pouco, nunca mais a gente não vai nem poder dizer que acredita em Deus, né? Daqui a pouco a gente tem que ficar quieto. Não negar, mas pelo menos ficar quieto, né? Porque do jeito que a coisa está indo. E aí eu fui para casa e estava desesperado, né? Sem saber o que eu fazia. E aí... tomei a decisão de gravar. Fiquei um tempo sem cantar e tomei a decisão de gravar um show inteiro para deixar isso já com um novo show, né, para deixar gravado, porque eu falei, se eu operar e der uma merda, desculpa a palavra aqui, e der errado, pelo menos durante 2 anos aí, 3 anos, sei lá, eu fico usando esse show gravado aí para pagar as contas e arrumar alguma coisa para fazer na vida, né? E daí, cara, eu acho que eu ia pro estúdio, alguma coisa assim. E aí eu morava em Alphaville, e a minha casa, as salas ficavam embaixo e os quartos no andar de cima. E aí eu chamei meu filho para ir comigo. E daí ele, tá bom, pai, eu já tô descendo. Aí eu aproveitei e desci, e eu tinha um aparador na entrada da casa, assim, e tinha uma Bíblia aberta em cima do aparador. E toda vez que a gente abria a porta, o vento folheava aquela Bíblia. Ela nunca estava na mesma página, sempre estava numa página diferente. E aí naquele dia e tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma imagem bem grande. E naquele dia eu parei lá. E aí me veio a vontade de orar ali. E aí eu coloquei a mão no ombro, a mão esquerda no ombro da imagem da Senhora Aparecida. E eu me lembro como se fosse hoje as palavras que eu disse. Eu disse, meu Deus, minha Nossa Senhora Aparecida, medo foi uma coisa que eu não herdei do meu pai. Nunca tive medo de nada. Mas hoje eu estou apavorado. Não sei o que fazer. Me ajuda. E, cara, e me veio aquela vontade forte de botar a mão na Bíblia, como se fosse, eu coloco a mão na Bíblia e leio o que está escrito. E o medo. E aquela coisa, cara, um fogo mesmo aqui. Coloca a mão na Bíblia e leio o que está escrito. Aí eu coloquei a mão na Bíblia ali. E quando eu abri assim, cara, eu falei, não é possível. Isso é Deus que está falando, não é possível. Estava escrito assim, eu quero cantar ao meu Deus enquanto eu viver. Eu quero louvar ao meu Senhor enquanto eu existir. Que o meu canto lhe seja agradável. Eu tenho em ti, Senhor, a minha alegria.
E aí eu fiquei pensando, falei, cara, não é possível. Como é que eu vou colocar a mão em cima exatamente de alguma coisa que tem a ver com o que eu tô passando? E daí, cara, eu fui tomado de uma crise de choro muito forte. Que o meu filho desceu, pai, o que tá acontecendo e tal? Aí eu contei pra ele. Aí eu falei, chama sua mãe pra mim, deixa eu falar com ela. Aí ele, pai, minha mãe não tá em casa. Eu falei, como assim não tá em casa? Pai, minha mãe desde cedo que eu não vejo minha mãe. Aí comecei a ligar pra ela. E aí, quando ela atendeu, ela viu que eu tava chorando, ela, pelo amor de Deus, o que aconteceu e tal. E eu contei pra ela o que tinha acontecido. Eu falei, onde você tá? Ela falou, você não vai acreditar. Eu tô aqui na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Eu vim aqui orar para Deus te orientar e dizer o que você tem que fazer. Ali, cara, naquele momento, eu falei, pô, eu não tenho dúvida. Eu vou operar. E aí, fui operar. E aí fizemos lá tudo que tinha que se fazer. E uma das coisas que me chamou muita atenção, antes de operar, o doutor Luiz Cantoni falou para mim, Rick, eu não sou de falar isso, não tem nem por que falar isso para você, mas alguma coisa me pede para dizer que no momento em que eu for operar você, no momento que você entrar naquela sala, não sou eu que vou te operar. Eu fiquei até preocupado, falei, como assim, doutor? Ele falou, quem vai te operar é Deus. Confia. E aí, cara, eu fiz a cirurgia, era para mim cantar com 10 dias, com 7 eu já estava cantando. Fui lá, fiquei 2 horas cantando. Fiz praticamente 30 dias de fisioterapia. E aí, cara, eu acho que para mim foi benéfico porque eu ganhei mais grave que eu não tinha. Eu tinha muito agudo e eu não tinha tanto grave. Eu ganhei mais grave, eu gosto mais da minha voz hoje do que antes. Nesse momento eu estou atravessando por um momento complicado. Eu estou com uma sinusite que não cura, sabe? É um troço que... Eu estou falando e eu acho que a galera de casa pode perceber que eu estou falando bem anasalada a voz, né? Quando eu estou cantando, talvez a galera não perceba muito, mas falando. E aí foi isso. Eu acho que, assim, não foi para todo mundo que deu certo a questão da cirurgia. Mas para mim não foi ruim. Para mim, Deus, graças a Deus, hoje eu trabalho, faço 12, 15 shows por mês. O seu problema principal era rouquidão fácil demais, é isso? Era, ficava rouco fácil. Mas uma coisa que eu acho que também que me ajudou, né, depois, quando eu tive com a Silvia Pinho, depois, aliás, mandar um beijo para a Silvia. Quando eu tive com ela outras vezes, ela lamentou, né? Comigo, o fato de ter operado. Não precisava, né? Ela falou, não, se você viesse aqui, a gente conseguiria resolver esse seu problema sem você ter que operar. Mas a Silvia sempre, ela me passou muita coisa a nível de aquecimento, né? Ela me passou postura. A Silvia é fono, né? Sim. Ela me passou postura para cantar e tal, que eu sempre... Eu e o Zezé, nós tínhamos o mesmo problema, né? A gente cantava com a cara para cima, né? Esgoelando lá em cima. A veia daqui do pescoço da gente chega... E aí a própria Silvia me passou algumas técnicas, né, de aquecimento e de postura. Por exemplo, os meus agudos eu parei de fazer agudo com a cara para cima ali, e fazendo sempre embaixo. Mais com técnica. E usando mais diafragma também, né, que eu achava que... Quando me falavam isso, eu achava frescura, né? Que era frescura. E hoje, eu até comentei essa semana, eu termino os shows como se eu tivesse feito abdominal, cara. Porque joga tudo para baixo. Né? Eu uso muito isso aqui. E aí eu termino o show com o físico aqui da barriga dolorido. E é isso, cara. Graças a Deus, assim, para mim foi tranquilo. Assim. O pós da cirurgia, no primeiro dia, você fala muito fino. Você chegou a falar? Não sai, né? Não podia. Então, se você tentasse sair... Eu não podia... o médico pediu para mim que durante X tempo eu não podia pronunciar nenhum tipo de som. Era para mim ficar realmente calado. Eu usava caneta para escrever, um papel ali.
E aí, mas eu corri o risco e quando ele viu minha corda vocal com 7 dias, ele ficou preocupado, né? Porque eu tava cicatrizando em silêncio, né? Uhum. Então, a partir dali, eu tive que cantar mesmo. E aí voltou logo. E aí voltou. O Marquinho, que é o empresário dele, produtor, ele é casado com a Mônica. A Mônica, que eu também conheço há muito tempo. Eu acho que, inclusive, o primeiro contato que eu tive com você foi pela Mônica, que eu conheço tem uns 12, 13 anos. E a Mônica é a filha, né, da música Filha. E tem uma passagem sensacional, que é a sua crise de ciúme no programa do Gugu com a sua filha. Que é impressionante, acho que todo mundo se lembra desse caso, que as pessoas conheceram o pai ciumento mesmo. Né? Você sempre foi, declaradamente, e eu conheci a Mônica, a primeira vez que eu falei com ela, eu já falei disso, daquele programa. Você foi pego de surpresa mesmo? Você ficou muito irritado mesmo? Sim. E todo mundo sabia mesmo, inclusive ela, todo mundo sabia, menos você? Todo mundo sabia. É que, assim, eu cometi um erro naquela época. Nós tínhamos uma secretária, que era a Cris Borges. Ela trabalhava com a gente na época. E uma vez a gente estava conversando e ela falou para mim assim, cara, a galera tá doida para pegar você numa pegadinha, mas não consegue pegar você em nada. Você não consegue te pegar em nada. Como é que faz e tal? E aí eu caí na besteira de falar pra ela. Falei, Cris, só tem um jeito deles me pegarem numa pegadinha. É o dia que colocar minha família no meio. Ah, você soltou sem querer. Mas eu quis dizer assim pra ela. Porque eu achei que ela tava tipo assim, cara, eles não vão te pegar mesmo, e enfim, tal. Aí daquilo ali ela falou, então... Aí eu acredito que ela tenha passado isso pra eles... E eles bolaram essa coisa toda juntamente com a Milton lá e toda... E aí chegou até na minha mulher e tal, a coisa toda. Eu só acho que assim, cara, é uma situação perigosa, né? Até hoje você não acha engraçado? Não acho. É mesmo, cara? Não acho engraçado. Eu acho perigoso, cara. Eu acho perigoso isso porque, assim, pra mim foi bom. Pra mim foi bom porque passou essa coisa, foi muito positivo. Pô, a galera me parava na rua, cara, parabéns pela tua postura. Se fosse comigo também, eu teria a mesma reação e tal, aquela coisa toda. Mas é assim, eu até comentei com minha mulher, é uma coisa perigosa de acontecer, de fazer. Né? Porque poderia dar Tá certo que, pô, tá toda uma estrutura ali por trás, tá? Logo que começou... Qual que foi a brincadeira? Eles disseram que era pra gente gravar um comercial pro SBT, numa churrascaria. Aí nós fomos lá pra gravar esse comercial. E aí no momento em que a gente começa a gravar, a minha filha entra de mão dada, ela tinha 13 anos na época. Nossa. Ela entra de mão dada com um cara, bicho, um cara já adulto. E aí o cara entra, senta com ela numa mesa perto da onde eu tava gravando e o cara começa a alisar ela. Começou a passar a mão no cabelo dela e assim... E a impressão que eu tinha é que ele ia beijar ela. Aí, porra, aí eu falei, fudeu, né? Desculpa. Aí, cara, juntou aquela coisa toda ali. E o que aconteceu foi o seguinte, eu percebi, porque no momento que deu toda aquela... Eu falava para desligar a câmera e ninguém desligava. Aí eu percebi que tinha alguma coisa meio que combinada ali. Mas foi realmente um tempo... Por pouco não dá problema grave, né? Aí a galera, pô, mas não sei o que e tal. Eu falei, gente, eu comecei a perceber mesmo que estava rolando uma pegadinha. Porque se eu quisesse realmente pegar o cara, se eu quisesse... Você acha, meu empresário me segurando, o tamanho do Hamilton, ele era um cara pequenininho naquela época, ele nem era forte igual ele é hoje. Então, naquele momento eu comecei a perceber que tinha alguma coisa. Mas aí eu falei, já estamos aqui, agora vai... Mas até chegar nesse ponto de eu perceber realmente, foi grilo. Você não gosta até hoje da brincadeira, você não achou nada saudável? Cara, eu acho que é legal a pegadinha, mas eu acho perigoso. Quando envolve família... Não pega esse povo mais bravo, anda armado, tudo, pensou num negócio desse? É que eu acho que, na verdade, para você fazer uma pegadinha dessa, primeiro, se você sabe que um cara
sei lá, o cara anda armado, coisa parecida, você tem que primeiro ter certeza de que o cara não está naquele momento para você poder criar uma situação como essa. Porque é que eu acho assim, se num momento como aquele ali dá um negócio, o cara não consegue te segurar e você pega uma garrafa e Sim, qualquer coisa na frente. uma agressão, Uma faca ali. não ia ficar uma coisa, né? Ia ficar um negócio meio... Correram um risco ali, né? Corre, né, cara? Corre Muito um bom. risco. E aí ficou... Ah, essa música é antes da... Esse acontecimento é antes da música. Antes da música. Ela tinha 13 anos na época. E aí a música é um fenômeno até hoje, né? Cara, essa música, ela é um... Como é que eu vou dizer, cara? Assim como ela é demais, ela acaba sendo um divisor de águas, né? Porque eu não consigo... Quer dizer, eu consigo entender, porque, afinal de contas, você está falando de sentimento, de amor, de família. Mas é muito específico, né? Cara, mas é uma coisa que... Como é que pode? Ela continua tocando hoje igual ela tocava antes. E ela deve tocar em festa, né? Meu De 15 Deus, anos. demais. Demais. E eu acho também que, assim, cara, eu até falo isso nos shows, cara. Sabe, cara, hoje nós estamos vivendo um verdadeiro levante contra a família tradicional, né? Assim, e me preocupa essa coisa do que está acontecendo hoje, né? Movimentos e mais movimentos contra a família e tal. E essa música, ela é uma espécie de cara, salvaguarda, cara. Ela é uma espécie de... Parece que ela vem na contramão de tudo isso que está acontecendo. Ela mostra exatamente aquela questão do pai mesmo, protetor, do pai que admite que aconteça o que acontecer, ele vai estar do lado da filha. E eu acho que isso é muito positivo, né? Apesar de todo esse momento que a gente está vivendo aí. Então, você apareceu aqui numa história do Hamilton. O Hamilton foi seu empresário durante um tempo. Vocês foram muito próximos do Hamilton, João Paulo e Daniel. Uhum. E o Hamilton é engraçado, cara, porque toda a historinha dele dura meia hora, né? Ele fala... a entrevista mais longa do canal é o Hamilton. E ele falou muito de vocês. E uma das coisas que chamou a atenção, que eu dei risada aqui, é que ele disse que ele ficou indignado o dia que você raspou o cabelo. Que ele olhou pela janela e começou a ficar nervoso de ver que era o Rick careca. Falei, o que esse cara fez? Cara, ele acabou com a carreira dele. Queria que você contasse a sua história capilar aqui no programa. E a raiva que ele ficou de você naquele dia. É que, na verdade, cara, eu nunca gostei do meu cabelo, né? Eu tinha pouco cabelo, parecia aquele trem grande, mas era pouco, é porque eu não deixava ninguém mexer, né? Só quem botava a mão no meu cabelo era a minha mulher. Ninguém podia chegar perto. Porque eu tinha umas entradonas aqui, né? Eu puxava o cabelo tudo aqui pra frente. Fingia ser um meio mini Black Power ali, Isso, mas não era. Né? Deixava tudo aqui, então não podia nem pegar vento. Que aquilo dava uma... Aí teve uma vez que aconteceu um negócio, eu acho que, não sei se eu contei aqui, cara, que é muito boa, eu vou chegar... Uma vez a gente foi fazer um show no Mato Grosso, eu não lembro a cidade, foi na Viraí. Na Viraí, eu acho que. E bem no começo assim da carreira, e aquele chumaço, né, que eu tinha aqui, aquele troço. E o que acontecia? Pro vento não tirar aquele troço que eu puxava aqui para frente para tapar a entrada, eu pegava aqueles Carina, sabe, aquele... Era um carro... Carina, o azulzinho? Quando ia fazer compra, era um carro de compra só de Carina. Aí aquilo ficava duro, cara. Você botava a mão assim, o bicho ficava duro. Aí nós fomos fazer show lá no Mato Grosso. E nós chegamos lá, cara, no palco montado no meio da rua. E um calor que tava, e muito bicho, cara. Sabe aqueles insetos, tudo mariposa, besouro, aquele troço pra tudo quanto é lado. Rapaz, eu não sei que teve um bicho. Um besouro desse tamanho, assim, que ele veio, assim, parecendo um helicóptero, velho. Entrou aqui na minha... Entrou aqui, eu não sei como é que ele fez aquilo, porque eu imaginei que ele fosse bater e cair pra lá, mas não, mas ele... Entrou aqui, cara, e eu senti ele caminhando. Nossa, cara. E o pé da puta do Renan, em vez dele ficar quieto, ele falou assim: parceiro, peraí que eu vi onde ele entrou. E em vez dele, pô, cara, ele pegou e já me enfiou a mão assim, puxou, cara, ficou aquele troço. Aquele troço ficou assim, cara, aí eu não conseguia arrumar mais, bicho. E aí, pô, eu sou a primeira voz, eu tinha que cantar, né?
E eu botava aquela mão, quando eu soltava, ele... Ele tava duro de laque também? Cara, e aquele laque pra todo lado, e aquele troço ficou feio pra caramba. Eu não sei se a galera percebeu, mas... Até hoje eu me diverto com isso com o Renan, cara, porque, nossa senhora, era um cabelo feio pra caramba. Aí o que acontece? Eu não gostava do cabelo, cara, eu era o cara mais infeliz do mundo, bicho. Ué, nesse nível de preocupação, assim? Era. Se tinha uma coisa que me deixava infeliz, era meu cabelo. Aquilo eu não gostava, meu Deus do céu. Eu tinha que começar a me arrumar 2 horas antes para poder ir pro show. Porque eu tinha que pegar aquilo e ficar, sabe, tudo arrumando. Amassava. E se tivesse vento, então, no show, meu Deus do céu, eu não... Aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a ver os pagodeiros. O seu pai é carequinha também, era carequinha. Não é nada, né? Aí eu comecei a ver os pagodeiros, cara, os caras tudo de cabeça raspada. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou raspar esse trem. Mas eu não falei nada pra ninguém. Aí entra o Gino e Geno de novo, né? Eu tinha acabado de conhecer o Gino e ele tinha me convidado pra ir na fazenda dele e tal. Aí nós fomos à fazenda. Aí, cara, quando foi um dia lá, eu falei, quer saber? Eu vou raspar essa cabeça. E aí, meu amigo, metemos a gilete. Minha filha, cara, quando ela viu, cara, ela chorava. Você não é meu pai, não sei o quê. Mas ficou um negócio muito estranho, porque ficou tudo branco. Minha cabeça ficou branca, velho. Eu sou negão, mas a cabeça... Aí eu fiquei quase 3 dias, né, amor? Num riozinho do Gino lá. Ele tinha um riozinho assoreado lá, que no fundo da fazenda dele. E eu ficava lá, numa prainha que tinha, pegando sol, cara, pra poder pegar a cor, né? E aí nós tínhamos um programa do Gugu pra fazer. E eu tava preocupado também, né? Falei, pô, porque o fã não sabia, o fã não conhecia. A gente tinha uma legião de fãs muito grande. E essas fãs ficavam na frente do SBT ali, esperando pra gente entrar. Esse tempo não era nem lá naquele lugar aí. Não é Anguera ainda? Não. Aí, cara, nós chegamos. Primeiro, quando eu fui pro escritório lá, o Hamilton deu cria, né? Ele que falou isso aqui. Você acabou com a sua carreira, você não tem responsabilidade... Porque você tem que entender que você não está sozinho, que você tem um escritório, não sei o que e tal, você acabou com não sei o que e tal, falou um monte. Eu pensei, falei, pode ser que ele tenha razão, né? Mas aí eu falei, o teste vai ser hoje à noite, na hora que a gente chegar no programa, que tiver aquele mundaréu de fã lá de frente. Cara, quando nós chegamos, que eu desci do carro, nossa, correram todo mundo em cima de mim, nossa, ficou muito legal, vamos fazer uma foto, não sei o que e tal. Eu falei, não, mas vocês gostaram? Nossa, ficou muito legal, não sei o que e tal. Eu falei, então já foi. E aí depois também não deu nada. O Hamilton falava que não ia mais vender show, que não sei o quê. É, o drama do Hamilton também. Vendeu pra caramba. E nunca mais deixou crescer? Não. Que é isso, cara? Não, que ranço que pegou do cabelo. Não, cara, aqui já tá grande pra mim, ó. Tô achando que já tem que cortar. A bandana veio quando? Ah, cara, a bandana, eu nem lembro quando foi. Ah, não, mas não foi pra disfarçar a careca no começo? Não, foi lá, não. Bem depois? Não, de jeito nenhum. Bandana colocar. Foi só um estilo, só? Só tá. pra... E é uma coisa que a galera me cobra até hoje, cara. Da bandana? É, tem um monte de gente que me pede pra usar novamente. O meu empresário mesmo, o Marquinhos, é um cara que fala sempre pra mim colocar. Eu que nunca mais Mas coloquei. é engraçado porque... Eu sei, eu tô ficando velho, né, velho? Eu acho que quando eu era um garotão, tudo bem que aquilo ia bem, mas eu acho que hoje eu já tô idoso. Não precisa. Acho que não vai ficar tão... Será que naquela época eu achava legal, mas... Mas é engraçado que eu acho que muita gente não lembra mais de você com cabelo. Acho também que... Eu lembro por conta das fotos dos discos e tal, mas de lembrar da televisão não lembro, não. Não, mas eu acho que eu quase não fiz televisão com cabelo, né? Ah, por Quase isso? não. A gente começou a fazer televisão, na verdade, em 98, foi quando eu raspei. Ah, 98. Estourou Ela é Demais, né? Foi ali.